Olá, nossa aula de farmacotécnica, a prática de hoje vai ser sobre creme hidratante para os pés, Eu sou a professora Yara e vocês precisam entender primeiro os cálculos, antes da gente ir para a técnica. Então vamos lá. O creme hidratante para os pés, a gente está vendo aqui que é um creme, Então, nós vamos aprender hoje a fazer esse creme, O creme Lanetti, conforme vocês já viram em aula, ele é um creme que é um dos cremes mais utilizados em farmácia de manipulação, Então, ele pode adicionar a esse creme, a essa base, vários princípios ativos. Então, nós vamos aprender primeiro a fazer o creme e depois que a gente fizer o creme, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar a ureia e o ácido acetil salicílico, que vai ter um efeito hidratante, correto? Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente fazer o creme, que é a base, A gente está aprendendo aqui, a fazer a base, Nós temos duas fases. Nós temos a fase oleosa, que é essa aqui, a primeira. Então ela é uma fase oleosa. E nós temos a fase 2, que é a fase aquosa. Então, nós temos duas fases. Então, o que a gente tem que saber? A primeira coisa, Nós vamos pesar, todas as matérias-primas, tanto da fase 1 e da fase 2. E eu vou mostrar a técnica para vocês. E depois nós vamos adicionar, depois que a gente fizer a fase 1, a fase 2, nós vamos adicionar o veículo aqui, que é o quê? A água destilada. Como vocês estão vendo aqui, a água destilada, para fazer o creme Lanetti, que é a base, a quantidade final é quanto? É quantidade suficiente para 100 ml, Então, o que a gente tem que fazer? Saber quanto que a gente pesou, tanto da fase 1 quanto da fase 2. Então, você somando a fase 1, ela dá quanto? Ela dá 24, aqui, 24,15, tá? E a fase 2, ela dá quanto? Ela dá 3,35. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar a fase 1 com a fase 2 e vai diminuir pela quantidade total de água destilada, que é o nosso veículo, Então, a gente vai saber que no final, de água destilada, por ser quantidade suficiente para, a gente vai só colocar 72,5 ml de água destilada, tá? Quando a gente terminar de fazer, que a gente juntar a fase 1 à fase 2, a gente vai colocar a quantidade suficiente para 72,5 de água destilada nessa formulação, tá? Então, terminando de fazer o creme base Lanetti, o que a gente vai fazer? No caso, olha, essa aqui é a nossa fórmula, Esse aqui é o ativo, Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 30 gramas de creme hidratante para os pés, Então, vocês estão vendo que aqui é 30 gramas, Então, a gente também tem que fazer os cálculos. Por quê? Porque a ureia utilizada como efeito hidratante, ela tem que se encontrar a 10%. E o ácido acetil salicílico, ele tem que se encontrar a 1%. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer os cálculos, A gente sabe que 10%, ele tá para quanto? Para 100. Nós não queremos só 30 gramas? Então, nós vamos colocar aqui 30x, Então, 30 vezes 10 dividido por 100, que vai dar quanto? 3 gramas. Então, a gente sabe, que aqui nós vamos pesar quanto de ureia? Somente 3 gramas. Por quê? Porque nós não vamos fazer 100 gramas, de creme. Nós vamos fazer somente 30 gramas. E o ácido acetil salicílico, vamos fazer o cálculo, Ele é 1%, 1% está para 100. Nós não vamos fazer só 30? 30x. Então, x que é igual a 0,3
gramas de ácido acetil salicílico. Então, é 3 de ureia e 0,3 gramas de ácido acetil salicílico. Então, aqui, ó, nós vamos pôr 0,3 gramas, tá? Então, somando 3,3 menos 30, quanto de creme lanete a gente vai colocar? Porque aqui a gente não tá vendo também que é QSP, a gente vai colocar 26,7 que a gente vai ter que pesar de creme lanete depois que a gente preparar o creme, né? Que a gente for fazer o creme hidratante para os pés, né? Que a gente vê que ele tem ureia e ácido acetil salicílico. A gente vai estar com o creme base, ó, o creme base pronto. Nós vamos usar 30 gramas dele, né? Vamos pesar 3 gramas de ureia e 0,3 de ácido acetil salicílico, visto que a quantidade final do nosso creme vai ser 30 gramas. Após fazer os cálculos, o que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos pesar todas as matérias-primas da fase 1 e todas as matérias-primas da fase 2. Eu já pesei elas aqui, né? Para que a gente ganhasse tempo na filmagem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar as duas fases para aquecimento. Então, nós já estamos aqui com a chapa, né? Para aquecimento. E nós vamos colocar primeiramente todas as substâncias da fase 2, tá? Aqui dentro do becker. Então, nós vamos pegar o Nipagin, né? O Nipagin a gente pesou 0,15 gramas dele. Então, nós vamos pegar, ó, 0,15 gramas que já está pesado. E vamos colocar aqui no becker. Depois, nós vamos pegar o metabisulfito de sódio, né? Vamos colocar aqui no becker, já pesado, né? O metabisulfito, ele é 0,1 grama. Depois nós vamos pegar o EDTA de sódico, que é esse aqui. Então, o EDTA nós já pesamos 0,1 grama. Vamos colocar aqui no becker. E o propileno glicol. O propileno glicol aqui, ó. Propileno glicol, eles são 3 ml de propileno. Então, nós vamos colocar aqui os 3 ml de propileno glicol. Então, aqui na fase 2 já estão todas as matérias-primas que compõem a fase 2. Então, nós vamos solubilizar, né, todas essas substâncias aqui. Vocês verificam que é uma quantidade pequena mesmo. E vamos levar, ó, para aquecimento. Então, essa aqui, ó, é a fase 2, tá? Nós vamos levar para aquecimento, ela tem que chegar até 40 graus Celsius, tá? Enquanto isso, ela está sobre aquecimento, o que a gente vai fazer? A gente vai agora misturar todas as substâncias da fase 1, né? Conforme eu já falei para vocês, nós temos o creme lanete, que é esse aqui, que já está pesado, né? Nós temos quanto? 13 gramas de creme de lanete N, né? Que ele é a base desse creme. Nós temos a vaselina líquida, que é 11 ml. Então, aqui nós temos a vaselina, ó, que eu já coloquei 11 ml aqui na proveta. Nós vamos pôr aqui. Nós temos também o Nipazol, viu? Que é o conservante. Então, nós vamos acrescentar aqui o Nipazol, que é 0,05. E, por último, o BHT, né? Que ele é um antioxidante. Então, nós vamos acrescentar todos eles aqui. E vamos levar para aquecimento, né? Mas a gente só pode levar para aquecimento quando
a fase 2, né, conforme a técnica, a fase 2 ela chegar a 40 graus Celsius. Então, nós vamos deixar aqui, ó, a fase 1. E a fase 2, nós vamos verificar, ó, quantos graus ela tá. Né? Ela tem que ela tem que chegar a 40 graus. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar a fase 1 aqui. Por quê? Porque a fase 2, ela já chegou a 40 graus Celsius. Então, agora a gente deixa as duas aqui e ambas têm que chegar a 70 graus, né? Então, eu vou mexer aqui um pouquinho a fase 2. Né, solubilizar aqui o restante, né? E eu vou verificar quanto que tá esse aqui. Como é uma quantidade muito pequena e eu não posso encostar no fundo do becker, né? Porque ele vai alterar essa temperatura. Então eu tenho que ver quantos graus tá, ó. Tá chegando a quase 60 graus. Então vamos ver quanto que tá o da fase 1. Os dois tem que chegar a 70 graus. Pegar o outro termômetro aqui. Deixa eu verificar esse outro aqui. Vou aumentar um pouquinho essa temperatura. E agora nós vamos ver como que tá a fase 1. Esse aqui tá ainda em 40 graus, então a gente tem que aguardar mais um pouquinho, porque a gente viu que ambas tem que estar a 70 graus, né? Então eu vou mexer aqui mais um pouquinho, né, para solubilizar o Lanete N. Enquanto isso,
A gente tem que ir verificando todas as fases, né? Qual é a temperatura que se encontra. Tá 60 graus. Isso aqui tá 50 graus, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Aumentar essa temperatura. Ambas estão com 50 graus. Isso aqui eu acho que... Esse aqui já tá com 60. Então só tá faltando 10 graus, né? Porque ambas as fases tem que estar em 70 graus Celsius. Essa é a fase líquida e essa é a fase oleosa. Então, pessoal, quando as duas, tanto a fase 1 quanto a fase 2, ela chegar a 70 graus, o que a gente vai fazer? A gente vai verter, né, a fase 2, né, sob a fase 1. Então, a fase 2 é a fase aquosa. Então, nós vamos verter ela aqui na fase 1. E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos acrescentar o veículo, né? Então, vocês viram que pela formulação era 100 ml, né? Então, é quantidade suficiente para 100 ml. Então, a gente viu o quê? Que a gente vai ter que colocar 72,5. Então, a gente vai verter a água aqui, ó.
na fase 1 e 2 misturadas e vamos o quê? Vamos mexer, vamos homogeneizar essa fórmula, né? Tem que agitar aqui, ó, sem parar, né? Até ela formar o creme, né? Que é o creme base Lanete. Então, pessoal, depois que a gente verteu a fase 2 na fase 1 e acrescentou o veículo, né, que era a água destilada, após a agitação, ele formou o creme, né? Então, a gente vai deixar ele aqui resfriando. Então, na verdade, a gente já pode até pesar ele também, porque agora nós vamos pesar a ureia, né, que eu já pesei aqui, que é a quantidade de 3 gramas. E agora nós vamos pesar o ácido acetil salicílico, né? A quantidade do ácido acetil salicílico é apenas 0,1 grama. Então, nós vamos pesar aqui. A balança já está tarada, né? Então, nós vamos pesar o ácido acetil salicílico, que é 0,1 grama. Vamos deixar aqui reservado, porque isso aqui nós vamos ter que levar para o grau, né? Vamos triturar eles em 1 grau. A quantidade de creme Lanete que a gente vai pesar é 26,7, né? Então, eu vou pesar esse creme, já aqui deixar preparado, ó, vou tarar a balança e nós vamos pesar quanto? 26,7 do creme. Vinte e 26,7. Não, então é mais. Assim que era 0,7. Deu 27. Vinte e 26,7, né? Então, aqui nós temos a quantidade, né, de creme base Lanete, né, que nós vamos colocar aqui. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos triturar a ureia, que nós já pesamos, né? Então, vamos triturar ela aqui, no grau, que é o ácido acetil salicílico. Ó, vamos triturar ela, diminuir essas partículas. Após trituração da ureia, a gente vai colocar o ácido acetil salicílico, né, que a gente pesou agora, que é 0,1 grama, né, de acordo com 30 gramas de creme base Lanete. Nós vamos triturar ele também aqui, homogeneizando essas duas matérias-primas.
Então aqui, ó, vocês podem ver, ó, que as duas estão bem trituradas, tá vendo? Diminuiu bastante as partículas, o tamanho das partículas. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos acrescentar o creme base Laneige, né? Nessa formulação. Tirar ela aqui um pouco da parede, do grau. Né? E nós vamos acrescentar o creme. Uma quantidade final, né, de 30 gramas. Então, nós vamos mexer aqui. Então, após a gente homogeneizar, o que a gente pode fazer? A gente pode acrescentar uma essência, né, nesse creme, para ele ficar... Aqui nós temos essência aqui, tá? Então, nós vamos acrescentar umas gotinhas de essência. Duas gotinhas. Vamos mexer novamente. Vocês podem também adicionar um corante, né? No caso dessa essência aqui, ó, ela estava bem branquinha, ela já ficou um pouquinho mais escura, né? Então, vocês também podem acrescentar um corante se vocês quiserem, tá? E a essência da preferência de vocês. E tá pronta. E agora é só envasar, tá? Então, esse aqui é um creme hidratante, né, para os pés. Vocês viram que nós fizemos a preparação do creme, né, do creme base. Então, vocês sabendo fazer o creme base, ele pode ser utilizado para várias formulações, né? Aquela solução de hidroquinona que nós fizemos naquela primeira aula, né, que foi gravada. Então, a hidroquinona, ela estava a 5%, né? No creme Laneige, ela poderia ser usada a 2%, né? No caso, para usar no rosto, né, na face, em alguma mancha. Então, é só mudar o princípio ativo, né? No caso de hoje, nós fizemos um creme hidratante para os pés, né? Com ureia e ácido acetil salicílico, numa quantidade de 30 gramas, tá? Então é isso, pessoal.